Eu tenho um vídeo da igreja em Viena, do grupo, falando obrigado. Então, elas falaram em farsi. Obrigado. Domingo que vem eu mostro rapidinho, 1 minuto. Então, elas estão falando obrigado pelo apoio da igreja para o grupo lá. É interessante, no momento quando tiramos fotos, a metade ou mais delas estão olhando assim, porque não quer ver a cara. E este domingo, um jovem homem que canta no grupo de louvor na igreja, ele falou que ele decidiu ter coragem e mandou mensagens no Facebook e tudo para a família dele e os amigos dele no Irã, falando que eu sou crente agora, eu quero falar de Deus para vocês. E na semana próxima, 2 homens chegaram no abrigo onde ele estava, ameaçando ele. E foi um probleminha no abrigo, chamou a polícia chegou e os 3 foram presos. Ele precisava falar, ele não fala alemão quase nada, eu estava tentando explicar o que aconteceu. Então chamou ele voltar para a estação de polícia no próximo dia para falar o que aconteceu. Ele falou, esses homens são pessoas radicais, estavam me ameaçando por decidir ser cristão. Mas agora eu moro aqui. Na Europa eu quero ser cristão, não quero ser mais muçulmano. Eu posso decidir isso agora, não é? Mas ele estava com medo, porque a polícia falou que tem que investigar. Pensou, puxa, vou perder o visto. Porque ele ainda não tem. Vai me enviar de volta. Uma semana depois, essa semana, ele recebeu uma carta. Ele estava com medo para abrir, da polícia. Abriu e falou, olha, você não tem nenhum problema. Você tem o direito de acreditar como você quer aqui na Europa. E os outros 2, nós estamos olhando neles, seguindo eles, para verificar que não faz mais este negócio aqui. Então, e ele quis falar na igreja. E aquela noite, todos olharam na câmera para dizer obrigado para as igrejas. Claro, não vai enviar na internet, mas é uma coisa que eles agora têm mais coragem. Porque é uma ameaça de morte mesmo. As decisões delas de ser batizados e ser crentes. E muitas vezes estamos aqui acomodados. Mas tem que entender que o mundo ainda tem muito poder do inimigo no mundo. Mas o poder de Jesus é maior. Amém. Jesus tem todo o poder. O diabo não tem todo o poder. E quando você começa a pensar nos seus amigos, e dizer, eu quero evangelizar, eu quero falar de Deus para alguém. Então você tem que ter coragem também. Tem que ter a coragem desses iranianos têm de falar com a ameaça da morte. Ninguém está me ameaçando de morte aqui na Suíça, nem na Alemanha. Eu posso falar e você também pode falar. Mas muitas vezes a pessoa fica, e aí, como eu posso começar? Então vamos pular na Bíblia, olhar na Bíblia, como o apóstolo Paulo pregou. Desculpe, tem que ligar aqui. Sobre evangelismo na Europa. Vamos ler juntos. É uma passagem de Atos 16 a 34. Vamos ler juntos rapidinho. Enquanto esperava por elas em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que este tentando dizer esse taguera lá? É difícil, taguera lá, é uma coisa de problema de língua. Eu tenho problema de língua de falar isso. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntavam, podemos saber de que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir das últimas novidades.
Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejam que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nela há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por humanos. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego, e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de vós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Terminando. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouvirem sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombarem, outros disserem: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com elas. Então vamos orar. Nosso Deus, queremos pedir a bênção do Senhor de noite, que a Tua palavra possa nos informar e nos penetrar com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que foi que aconteceu aqui? É uma passagem meio longa, então. Mas Paulo estava esperando lá em Atenas. Por quê? Porque ele foi para outra cidade e foi expulso. Então, quer dizer, as pessoas não aceitaram o evangelho. Alguns aceitaram, formou uma igreja, um novo grupo, mas expulsou. Então, ele fugiu para Atenas. Ele não planejava esta viagem, estava lá por acaso. Talvez você está aqui por acaso na Europa. Talvez você está aqui porque planejava isso. Mas de qualquer forma, onde você está, é o lugar para você pregar. Onde você está, é o lugar de falar de Deus. Então, Paulo estava lá. O que foi que ele começou? Ele começou de falar de Deus, principalmente em dois lugares. A sinagoga, que quer dizer o quê? Um lugar espiritual, onde tem as pessoas procurando Deus. Em muitos lugares, tem um lugar onde a pessoa procura Deus. E é bom se juntar neste lugar e falar do Deus mesmo que nós conhecemos pessoalmente. Ele foi para a praça, o lugar público de negócios e educação. Eu tinha o privilégio de estar neste lugar 2 semanas atrás, Atenas. Incrível como a cidade antiga é tudo bem perto. Aqui tem uma sinagoga. Bem ao lado tem um templo para um deus dos gregos. E ao lado disso tem a escola, tipo faculdade daquela época, dos filósofos. E você pode ver, é como ao lado aqui, tudo junto, bem perto. É como ter a nossa igreja aqui. E ao lado tem a universidade. Outro lado da rua é uma casa de prostituição, porque tinha as prostitutas nos templos dos gregos, coisa ruim. Tudo bem um ao lado do outro. Então é bem interessante que ele foi para esses lugares
E chegou alguns interessados, uns filósofos. E hoje você vai aprender uma coisa. O que chama modernismo ou pós-modernismo não é nada novo. Não é tão moderno, não. Nesta época, o ambiente lá na Grécia era quase igual aqui na Europa hoje. Tinha dois grupos, epicurianos, que representam os mileniários, os milênios. Conhece essa palavra hoje? As pessoas que são pós-modernos. Não acredita mais que a ciência vai criar uma utopia, um lugar perfeito. Está cheio de problemas o mundo. E de verdade, o pós-moderno acha que não tem solução. Eles normalmente não acreditam em Deus. Talvez acreditem em alguma coisa espiritual, mais ou menos, mas normalmente eles acreditam que de verdade não existe solução, não existe nada maior. Então, eu vou viver da melhor maneira que eu posso. Ter um bom trabalho, ter dinheiro, tudo que eu preciso. E simplesmente viver aqui e sem pensar muito no futuro. Epicurianos, a ideia deles era procure a boa vida. Alguns séculos depois, esta coisa gerou a decadência de procurar só prazer de qualquer forma, sem pensar na moralidade. Mas naquela época era um pouco mais ética dentro dessa filosofia de viver bem, tratar o outro bem, tratar todo mundo com respeito, viver bem, deixar o outro viver bem e procure prazer. Evite qualquer dor ou problema, vai para o bem. Como é que o mundo hoje na Europa vive? Não é isso a maioria? Viver bem? Outro tinha os estoicos, eu deixei o T fora, desculpe, que era siga a lógica e a razão, que representa a pessoa moderna, que ainda existe muito, também faz parte da cultura. Se fazer sentido, faça. Se a lógica não está lá, então, é a lógica e a razão que indica a maneira de viver. E esses dois grupos não se deram muito bem entre os outros, mas estava lá. Terceira coisa lá embaixo, todos interessados em coisas novas, emocionantes. A Bíblia diz que eles nem pensaram em nada mais do que isso. Qual é a novidade? Isto não é problema hoje, não é? Ou é? Quanto tempo a gente gasta na internet? Olha o que aconteceu. Minutos depois de uma coisa acontecer, sabemos disso. Estamos procurando coisa emocionante, coisa que toca, coisa que é nova, interessante. Foi a mesma coisa nesta época. E como foi que Paulo entrou nisso com o Evangelho? Interessante. Ele não usou a Bíblia. Ele não usou a Bíblia. Nós temos uma ideia como crentes, entende, hoje, que tem um padrão para evangelizar, que tem que começar chamando a pessoa um pecador. Você é um pecador, cheio de pecado, você vai para o inferno. E a única solução para você é a Bíblia e Jesus Cristo. E nós temos pode dizer que Deus te ama, mas você vai para o inferno porque você é um pecador. Então, a coisa sempre vai para isso. E Paulo não fez isso. Volte hoje à noite e ler de novo esta passagem na sua Bíblia. Ver como ele pregava. Ele pregava diferente na sinagoga do que ele pregava na rua com os gregos. Da maneira que ele pregava na rua em Jerusalém. Da maneira que ele pregava em outro lugar, no tribunal, diante dos juízes e autoridades. O Evangelho tem um núcleo de verdade que é bíblica. Mas a maneira de expor isso, de falar isso, pode ser diferente, dependendo das circunstâncias. E neste momento ele não era mesmo pregando tanto o Evangelho, quanto tentando fazer uma conexão com essas pessoas, para depois ter mais tempo
de falar mais profundo a verdade de Deus. Muitas vezes entramos no evangelismo como nós temos só uma vez para falar tudo. E pulamos para as coisas de Deus muito profundo. O que nós temos que lembrar, a maioria das pessoas precisam ouvir a palavra de Deus 5 a 7 vezes antes de decidir por Cristo. Você tem que deixar a porta aberta para voltar depois e falar mais. Se você está no ônibus, na rua, só tem aquele momento para falar, então fale. Mas se você está falando com um vizinho, colega, no trabalho, na escola, amigo ou amiga, deixa a porta aberta. Você pode começar com alguma coisa em comum. Então, ele não usou a Bíblia, ele não falou de pecado, nessa mensagem que ele falava, e ele não criticou a cultura nem as pessoas. E a cultura era muito cheia de pecado. Não é? Não tem dúvida. Ele quis iniciar uma conversa, um diálogo. Depois, claro, ele precisava pregar essas coisas. Tem que falar do pecado, tem que falar dos problemas no mundo. Mas não é que tem que começar com isso. Então, ele não começou com isso. Ele fez algumas coisas interessantes. Ele citou 2 poetas gregos, que não eram crentes, nada. Citou 2 poetas para dizer: irmãos, eu já estudei as coisas de vocês. Eu entendo a sua cultura. Eu posso falar a sua língua. Eu já li os livros importantes. Para conectar de novo com o povo. Ele não citou essas pessoas como autoridades. Entende? E não estou dizendo que Paulo usou a Bíblia aqui para dizer que é de Deus e depois alguma coisa dos homens para dizer que é Deus. Não. Ele usou isso para conectar com a cultura deles. Para dizer até poetas que não conhecem Deus pessoalmente entendem que Deus existe e que a lógica, em um caso, exige isso. No outro caso, que mesmo a criação, a história exige isso. Ele começou com algumas coisas em comum. Vocês são religiosos. E Paulo era o quê? Judeu, fariseu, muito religioso. E na cidade tem uma sinagoga. Todo mundo sabe que Paulo é judeu, que ele estava na sinagoga. Agora ele está com os gregos, está dizendo: vocês são religiosos. De verdade, todos são religiosos. Ninguém vive sem fé. Tem que ter esperança para amanhã. A pessoa sem fé é muito triste. Até a pessoa que não acredita em Deus, acredita em alguma coisa que tem que viver com moralidade. Por quê? Por que não matar a pessoa que eu não gosto? Se eu posso fazer isso sem ninguém descobrir, por que não? Até a pessoa mais longe de Deus entende que não é assim mesmo. Existe uma moral, existe alguma coisa que ele tem que acreditar que ele não pode provar pela ciência, pela evolução. Na evolução, o animal faz o quê? Mata outro animal para comer, para roubar dele. É normal. Mas as pessoas, ainda com Deus, têm fé em alguma coisa. Então ele conectou com algumas coisas da fé delas naquele momento. Ele apontou para a verdade em assuntos de interesse. Ele usou o interesse delas. Ele usou um método de falar aceitado em Atenas. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas ele dividiu os pontos dele em 4 pontos, seguindo o método de diálogo, de pregar mais ou menos na democracia daquela época. E ele pregava muito curta. Que eu vou quebrar essa regra hoje de noite. Eu vou tentar não, mas naquela época, por exemplo, no tribunal, ou para dar um testemunho, ou para falar na assembleia, porque era democracia antes na Atenas. Nesta época não era, estava abaixo do poder dos romanos, mas ainda tinha o poder de falar livre na cidade. O que você acha? Mas foi interessante, tinha um relógio, que era um pote grande,
que elas enchem de água até um certo nível. E tinha um buraco embaixo, um outro pote, um outro vaso para receber água, que estava gotando pouco a pouco. E a pessoa para falar tinha 6 minutos. Então, 6 minutos tem que terminar. E esta mensagem que ele pregava na Bíblia parece longo, mas era menos do que 6 minutos. Ele pregava bem curta. Este é Paulo, que tinha o costume de pregar toda noite, entende? Uma vez ele pregava tanto que um jovem estava na janela. O que aconteceu? Ele dormiu, caiu 3 andares, morreu. E Paulo ressuscitou ele, Deus ressuscitou ele pelo poder de Paulo. Incrível. Um homem que normalmente pregava muito, respeitava aquela cultura. Não é para pregar 3 horas nesta cultura. Entende? Então, vamos 6 minutos. Eu acho que não tem como. Então, como Paulo evangelizou na Grécia? Primeiro foi o conteúdo do que ele falou. Todos têm fé em algo. E ele começou com a fé delas. A parte que era mesmo importante ou interessante. E ele imediatamente falou como é Deus, o Criador. Que não era de verdade parte da fé delas. Epicuriano era ateu. Pensou que só a coisa material existia. Só as coisas deste mundo. Não existe um mundo além disso. Um dos epicurianos era a pessoa que inventou a palavra atom, que era a coisa mais pequena que dura para sempre, infinito. E dessas coisas pequenas, são essas coisas infinitas de eternidade que compõem o universo. Então o universo é eterno. Foi a ideia delas. Mas é interessante, ele não. Ele diz, olha, você acha que é isso? Deixa que eu falar uma coisa. Existe um Deus, o Criador. E depois ele fala rapidinho um pouco por quê. Até os poetas de vocês digam, ele não é morto. Nós somos vivos. E a nossa vida vem de uma coisa maior que tem vida. A vida não vem de coisa que não tem vida. Então deve ser uma vida maior que nos deu a vida. Uma coisa mais ou menos isso. Ele não falou nada disso. O que foi que ele falou? Uma frase. Mas era como eu dizer, o salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe o resto. Então ele falou uma coisa bem curtinha. A pessoa lembrava o resto da poema e pensava, aquela poema está dizendo que nós vivemos porque existe a vida de aquela ideia de Zeus, de um grande Deus que criou tudo. Levou para pensar nisso. Depois, como são as pessoas? Criados de Deus. Ele está preocupado conosco. Os estoicos pensaram que Deus existe, mas ele está bem longe, entende? Não está preocupado conosco. Ele não faz coisa aqui no mundo, não. Existe um Deus, mas bem, bem longe. Eu acredito nele, tudo bem. Mas ele está lá como o avô que é um pouco doido, que vive no 3º andar da casa e fica lá todo o tempo. Ele não desce porque ele é meio doido, ele é diferente. Então ele fica lá bem guardado. Foi a ideia isso. Tem pessoas aqui pensando assim hoje. Eu sei que Deus existe bem longe. Mas não tem nada a ver com a minha vida hoje. Essa foi a ideia. Então ele está dizendo, não, Deus não está longe de nós. Ele quer que nós buscamos Ele. A busca de Deus é uma coisa importante. Ele está por perto. Deus tem interesse em nós. A melhor maneira de viver é de acordo com o plano de Deus Criador. As pessoas que acham, eu quero a melhor vida. Você diga, você quer a melhor vida? O Criador criou todas essas coisas que existem. E nos criou para viver neste mundo. Se você conhecer Ele, você vai conhecer a melhor maneira de viver bem neste mundo. Faz sentido, não é? É uma conexão com a cultura.
A razão e lógica faz sentido por causa de Deus também. E ele, nessa coisa bem pequena, citando os poetas, está jogando todas essas coisas. Ele não está explicando tudo, está jogando lá para a pessoa parar e pensar um pouco. Que coisa. Ele diz, Deus é paciente conosco. É a razão porque nós somos destruídos agora. Mas o fim vem logo. O julgamento, tem que pregar isso. Tem que falar que o juízo de Deus vem. O dia final vem. E quem vai julgar? Eu coloquei Jesus, ressuscitado e vivo. Paulo não usou o nome de Jesus. Interessante. Ele falou, um homem que Deus provou pela ressurreição que vai ser o homem para julgar o mundo. Mas não usou o nome dele. Primeira vez, está pregando. Não está pulando com todas as coisas. Está iniciando um contato com o povo naquele momento. Não estou dizendo que pode pregar sem Jesus. Estou dizendo que neste momento ele não entrou em todos esses assuntos. Deixa eu voltar aqui. Então, como você pode pregar para seus amigos? Vamos voltar uma. Não estou dizendo que você não usa a Bíblia. Mas você não precisa chegar com esta Bíblia aqui, na casa da pessoa. Vou falar de Deus para esta pessoa, está entendendo? Vai dar um medo. A pessoa acha que você vai bater nela com isso e convencê-la do pecado. Você não precisa. Você pode falar as coisas de Deus, o que você sabe de Deus. Se você sabe um pouquinho, é mais do que a pessoa que não conhece Deus. Então, fala disso. Nós vamos usar a Bíblia depois, mas aquela primeira vez, fala a verdade de Deus para a pessoa. Você não precisa começar com o pecado, julgando a pessoa naquele momento. Como é que a cultura aqui responde para isso? De verdade, normalmente não é muito bom, não é? Você tem tempo para a pessoa entender. Normalmente, se está no ônibus, um momento rapidinho, a pessoa vai morrer no hospital, tudo bem. Mas normalmente você tem tempo de falar essas coisas mais difíceis depois. E não criticou a cultura. Pensa nas coisas do dia a dia e use isso para falar. Os eventos do dia, coisas de interesse. É a ponte para a verdade atrás dessas coisas. E lembra, é o Deus Criador que nos ama. Ele está interessado em nossas vidas. Melhor maneira de viver é seguindo o plano dele. Faz sentido seguir o Criador que criou o mundo, sabe como o mundo funciona. E ele é paciente. Por causa disso, você não era julgado antes. Mas o dia está chegando. E quem vai nos julgar é Jesus. Você quer conhecer o juiz? Quer já resolver tudo antes de entrar no tribunal? Vai resolver os problemas antes? É mais ou menos assim que Paulo pregou. A Bíblia diz que algumas pessoas aceitaram. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Você acha que talvez alguém vai fazer isso contigo? É provável. Possível. Vai machucar você? Não. Você tem a verdade. Aquela pessoa não tem. Infelizmente, aquela pessoa não reconhece a verdade. Mas este fato não muda a verdade. Que Deus existe, Ele nos criou, Ele nos ama, Ele tem um plano para nossas vidas. A pessoa fora do plano de Deus não vai escapar no julgamento. É verdade. Não muda isso. Aquela pessoa que está errada tem que ter pena daquela pessoa.
Tudo bem. Está me zombeando, falando mal de mim, tudo bem. Como foi que Jesus foi aceitado? Às vezes bem, às vezes até o mundo crucificou Jesus. Faz parte, gente. Não fique preocupado com isso. É normal, normal. Outros queremos ouvir mais uma vez. Quer dizer o quê? A porta está aberta. Foi o desejo dele. Quero ouvir mais disso. Tenho interesse agora. E outros acreditarem naquele momento. Então tem 3 possibilidades. A pessoa rejeita. A pessoa diz, quero ouvir mais. Não estou pronto neste momento. A porta está aberta. Ou a pessoa dizer, é verdade. Eu quero aceitar Cristo. Eles acreditaram. Eu vi a igreja nomeada em nome de Dionísio. Achei um pouco interessante, eu estudei a história um pouquinho e Dionísio é o nome do deus de vinho entre os gregos. Então, ele teve um nome mesmo de um deus de vinho mesmo, de alegria também. Então, talvez era epicureano, não sei. Mas ele era um oficial, ou do tribunal, ou tipo senador, naquela cidade, naquela época. E ele aceitou Cristo. E hoje tem uma igreja, é greco-ortodoxo, mas com o nome dele. E o nome dele aparece uns 100 anos depois, num livro de se chama Pai da Igreja, um cristão que era um bispo naquela região. Ele falou, Dionésio era um convertido e ele começou uma igreja, talvez na casa dele, em algum lugar. E também, se você volta e ler essa parte de Atos, cada vez que começa uma igreja, tem homens e mulheres. E nomes, muitas vezes, das mulheres também. Então ele fala, e Damaras, uma mulher, talvez influente na cidade. E outros, quer dizer muitos, ou um grupo no mínimo. E muitas pessoas dizem, olha, a resposta não foi muito boa, então nesta maneira foi um fracasso e Paulo errou em usar este método. Não é verdade. Não é verdade. Tinha pessoas aceitando a Cristo. Era um lugar muito difícil de pregar. E outros dizem, olha, Paulo foi embora rápido e foi para Corinto. Por que ele não ficou em Atenas? Ele estava lá por acaso primeiro. E a boa possibilidade... Lembra que no Brasil tinha as Olimpíadas e o que mais? Copa do Mundo. Lembra? Os dois. Era uma época lá na Grécia, as Olimpíadas já passaram. Mas estava chegando um tipo de Copa do Mundo daquela época para elas. Muito importante que aconteceria um pouco tempo depois desta época de Paulo estar em Atenas. É possível, bem provável mesmo. Onde? Corinto. Então ele teria uma muito boa oportunidade, com muita gente na cidade, de achar um emprego, de ter um grupo. Então é provável que ele foi lá rapidinho, porque ele estava passando mesmo, indo para um lugar onde teria uma oportunidade melhor. Eu não posso dizer os resultados, mas o mundo precisa de Jesus Cristo. E podemos aprender desta passagem em Atos que falar de Jesus tem várias maneiras de falar. O que é mais importante? Orar. E pedir para o poder do Espírito Santo na sua vida. Você tem que ter a coragem de Deus mesmo para falar. E outra coisa, pensa na outra pessoa. Como eu posso falar para esta pessoa? Para este grupo? Para esta cultura? Planeja alguma coisa e fala bem curtinha, 6 minutos, alguma coisa. Deixa a porta aberta e vê o que Deus vai fazer. Quem gostaria de fazer isso? Não levante a mão. Mas eu quero orar contigo agora. Então vamos orar juntos. Senhor, nós precisamos ser representantes do Senhor. Nesta semana chegou
2 testemunhos de Jeová à nossa porta, andando de casa a casa, falando a religião deles. E nós? Quando foi a última vez que nós falamos em nome de Cristo para alguém no Evangelho? As boas novas, coisa boa, a melhor coisa que existe é notícias, as novas, o Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos medo, ou estamos ocupados demais. Às vezes vivemos como os epicureanos, mesmo não acreditamos nisso, mas vivemos só para ter uma vida melhor. Claro, entendemos que existe algo além desta vida, que o Senhor existe, o Criador do Universo, mas nos deixamos tudo isso tão longe em nossas mentes. E dia por dia quase não pensamos nisso. Ou vivemos como os estoicos, na lógica, na coisa correta, e às vezes não deixa o Senhor pelo Espírito Santo tocar nossos corações para ter pena daquela pessoa que não conhece Jesus Cristo. E o juízo vem, o final vem, ou o fim da vida, esta vida não dura para sempre. Ou o final dos dias, quando o Senhor volta. E essas pessoas, muitos são queridos nossos, familiares, amigos, amados. Elas precisam de Jesus Cristo. Senhor, quero pedir para o Espírito Santo neste momento agir entre nós, que nós possamos tomar uma atitude diferente, de procurar uma maneira de falar. Pode ser pouca coisa, poucos minutos, na graça, da maneira que a cultura respeita mesmo. Temos liberdade de falar, que possamos falar de Jesus Cristo para o mundo que precisa dele. Senhor, é nosso trabalho isso. O Senhor não vai mandar os anjos para fazer este trabalho. O Senhor não vai aparecer nos céus para anunciar ao mundo a tua presença. O Senhor decidiu, na sabedoria do Senhor, na misericórdia do Senhor, que este privilégio seria nossa, a tua igreja, porque nós somos as mãos, os pés, a língua, o corpo de Jesus Cristo neste mundo. E nós temos este privilégio, que possamos fazer isso, Senhor. Não somente viver como crentes, não somente louvar teu nome, mas falar em Cristo para as nações e para os outros perto de nós. Obrigado, Senhor. Que possamos seguir a palavra do Senhor, imitar o exemplo de Paulo, em qualquer lugar, qualquer momento onde estamos, que possamos falar de Jesus, da salvação que nós temos para os outros que precisam. Em nome de Jesus. Amém.